Ibovespa caiu mais de 3,5% apenas nessa semana. Será que a bolsa ainda está barata? E eu quero mostrar para vocês quais os movimentos que eu tenho feito na minha carteira. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação. Bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Nesse primeiro momento, queria só mostrar para vocês que o Ibov caiu 3,52, principalmente puxado na quinta e na sexta-feira, principalmente por causa da taxação do Donald Trump nas importações para os Estados Unidos e também da retaliação da China. E as ações que mais caíram, vou deixar um quadro aqui do lado, as que mais caíram e mais subiram essa semana, dando uns destaques para as petroleiras. PetroRecôncavo caiu 14,4%. Prio 15,5%, Brava Energia 20,6% e a Petro que caiu 7,5% só essa semana. O petróleo fica ainda mais sensível nesse tipo de guerra comercial. Falei disso num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Agora vamos ver se a bolsa realmente está barata, se esse é o melhor momento de aporte. Percebam nesses dois gráficos que seriam a evolução patrimonial da indústria brasileira versus a taxa de juros. No gráfico aqui em cinza é a taxa Selic, em azul é o percentual de alocação dos fundos no setor de ações. Então percebam, pessoal, que à medida que a taxa Selic aumenta, os fundos descem a sua alocação em ações e à medida que a taxa Selic cai, os fundos acabam aumentando os aportes. Por que isso acontece? À medida que a Selic sobe, a renda fixa fica mais atrativa. Então os fundos migram dos fundos de ações para os fundos de renda fixa. E o inverso também ocorre. Em momentos em que a Selic desce, os fundos tendem a alocar mais seu capital em ações. Eles estão sempre procurando a melhor oportunidade. E nas barras gráficas estão os ativos sob gestão dos fundos. E aqui no gráfico do lado seriam mais o aumento temporal, que vem de dezembro de 2022 até fevereiro. A gente percebe claramente que com o aumento da Selic, os fundos têm priorizado mais fundos de renda fixa e têm descido sua alocação de fundos de ação, passando de 10,5% a quase 8%. Agora vamos ver a captação de recursos dividida por setor. Nesse ano, a renda fixa teve uma captação positiva de 56 bilhões, enquanto ações houve retirada de 26,3 bi, multimercado, que também investe em ações, 44,4 bi, cambial 0,8, previdência e outros. E percebam, pessoal, que nos melhores momentos para você acumular ações na bolsa é quando não tem ninguém olhando, quando os fundos estão retirando, porque aí você encontra diversas promoções. Percebam aqui no gráfico que em 2014, 2015, 2016, o pessoal estava tirando dinheiro da bolsa, estava levando muito para a renda fixa ou para outros lugares, e aqui foi o tempo perfeito para você fazer o acúmulo de ações. E de 2015 e 2016 até 2021, a bolsa em 3 anos subiu mais de 100%. E aparentemente a gente está vendo esse mesmo movimento acontecer de 2022 para frente. Percebam que desde 2022 a captação de recursos está sempre no prejuízo para ações e multimercados e muita gente migrando para a renda fixa. Falando de forma setorial, fundos de ações, ativos sob gestão de 2008 até 2025, a gente percebe claramente que o pessoal só se interessa por ações depois que tudo já subiu. Então, de 2009 até 2016, foi um tempo bom para você pegar novas ações, comprar, a bolsa sempre estava em promoção e depois, na hora que a bolsa encareceu, de 2017 até 2021, o pessoal começou a olhar mais para a bolsa. Então a gente tem que fazer um movimento anticíclico. A gente tem que olhar para a bolsa quando não tem ninguém olhando. Percebam, pessoal, que no último ano, tirando março e abril de 2024, em todos os outros meses nós tivemos um fluxo mensal negativo em fundos de ações, ou seja, o pessoal retirando dinheiro de fundos, o pessoal está olhando para outros lados, está com medo das ações, com medo de ficar sempre caindo mais. Fundos multimercado acontece a mesma coisa. Desde 2021 não está tendo novas captações e no ano passado inteiro, em todos os meses, houveram fluxo líquido negativo dos fundos multimercados. E o inverso acontece nos fundos de renda fixa. Percebam que quando a taxa Selic está alta, os fundos de renda fixa acabam se beneficiando. Olha como o fundo de renda fixa tem captado mais dinheiro. Principalmente no ano passado, apenas em dezembro e em novembro que não teve uma captação positiva. Em todos os outros meses, a renda fixa teve esse fluxo líquido mensal.
Agora falando do fluxo estrangeiro para ações brasileiras. Em 2022 e 2023 houve um fluxo positivo para a Bolsa Brasileira. Em 2024 a Bolsa sofreu muito porque houve um fluxo negativo. E em 2025, até o momento, há um fluxo positivo. Se você quiser pausar o vídeo, aqui nós também temos as barras dos meses de fevereiro de 2024 até março de 2025, como que foram feitas as captações mês a mês do fluxo estrangeiro. E é o que eu sempre falo, pessoal, quem bota preço nas ações brasileiras é o fluxo estrangeiro. A maior parte do fluxo para a Bolsa é de estrangeiro. Perceba que do dia 30 de dezembro até meados do dia 14 de janeiro, a Bolsa estava praticamente de lado, não tinha andado. E do dia 14 de janeiro até os dias atuais de 31 de março, a Bolsa subiu 6%. Isso porque os fundos estrangeiros começaram a tacar dinheiro na Bolsa brasileira. Então a gente estava com o Ibovespa em torno de 123, 124 mil pontos. E até o dia 31 de março, que é o fechamento desse gráfico, o Bovespa estava mais ou menos com 132 mil, 130 mil. Então quem acaba puxando o Ibovespa para cima ou para baixo é o fluxo estrangeiro. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem nesse gráfico. Percebam, em 2025, 12,3% do volume de negociação da Bolsa é de pessoas físicas, são de indivíduos, 58,2% de estrangeiros, 24,9% de institucional, 3,7% de instituição financeira e outros. Então, a parte de estrangeiros e institucional acaba movimentando 83,1% do total do volume de negociações na Bolsa Brasileira. Então, não adianta pensar que uma pessoa física vai conseguir subir ou descer o movimento de uma determinada ação, porque quem acaba colocando preço na Bolsa são estrangeiros e institucionais, principalmente estrangeiros, que acaba negociando quase 60% do volume da Bolsa Brasileira. E olha esse gráfico fantástico feito pelo pessoal da XP. É o preço sobre lucro projetado desde 2008 até 2025 e do lado as estimativas do lucro por ação. O pessoal fala que a Bolsa Brasileira está barata há muito tempo, isso não é verdade. Em 2014 houve um pico do preço sobre lucro, mas foi um bom tempo de acúmulo de ações e principalmente antes da crise sanitária a Bolsa Brasileira estava bem mais cara do que o normal e atualmente está abaixo da sua média e da sua mediana em torno de 9,4%. E perceba que apesar da Bolsa ter andado de lado desde 2022 até 2025, o lucro por ação não para de subir. Subiu mais de 10% só no último ano, de 2024 para cá. Passou de 16.250 para quase 18 mil. E perceba que interessante, pessoal. Eu deixei esse gráfico aqui para mostrar para vocês que nos fluxos semanais da semana do dia 2 de abril de 2025, o estrangeiro retirou 2,8 bilhões do Brasil, enquanto o investidor pessoa física aumentou suas posições em 403 milhões. Então, aparentemente, o pessoal está se aproveitando dessas quedas. A pessoa física está conseguindo enxergar que esse é um movimento de queda, pode ser um bom ponto de compra. E perceba que o mesmo acontece em setembro, outubro e novembro de 2024. Um investidor estrangeiro retirou capital da Bolsa, um investidor institucional também retirou, porém o investidor pessoa física continua aportando. Aparentemente, o investidor pessoa física está aproveitando essas oportunidades, essas janelas onde a Bolsa cai, para poder fazer novas aquisições de ações. Aqui um gráfico do preço sobre lucro da Bolsa. A média foi de 10,94 e atualmente o preço sobre lucro encontra-se em 9,32, ou seja, para retornarmos à média ainda teria um espaço de 14,8%. E se você acertar nas ações, não comprar ações endividadas, não comprar aqueles rolos que às vezes o mercado mostra, você consegue ter uma performance muito melhor que a do mercado. E perceba que no meio de 2022, o preço sobre o lucro da Bolsa estava em 5,05. Enquanto todo mundo estava correndo para a renda fixa, esse seria um ótimo momento de aportar e comprar diversas ações em promoção. E como eu havia prometido para vocês, pessoal, isso é o que eu tenho feito para a minha carteira. Tenho aproveitado um pouco os preços dentro do que eu acredito. Comprei cerca de 2.500 ações da Marco Polo essa semana, a preço de 5,01 e de 4,83. E montei uma pequena posição na Petro 4, comprei 200 ações a 34,09. Faz tempo que eu estou de olho na Petro,
estava esperando uma queda para poder comprar. E a Marco Polo também está bem longe, estou com uma margem de segurança muito interessante. Tenho lido diversos relatórios que no primeiro trimestre de 2025 a empresa pode sofrer um pouco por causa da redução do número de ônibus vendidos. Em janeiro a empresa deu férias coletivas para o pessoal, o que pode estar indicando uma produção mais baixa. Porém, eu ainda acredito muito nessa empresa, acho que o preço está bem amassado, pode pagar bons dividendos. E eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando sobre essa empresa, vou deixar aqui para vocês verem também. E por último, queria deixar aqui o índice de volatilidade do Ibovespa, que apenas nos 2 últimos dias subiu 24,8%. Esse seria parecido com aquele índice de ganância e medo que o pessoal muitas vezes mostra por aí, que é quando acontece uma volatilidade muito além do normal, esse índice acaba mexendo demais. E foi o que aconteceu durante essa semana, que o Ibov caiu mais de 3,5%. Nos últimos 2 dias, na quinta e na sexta-feira, e esse índice acabou acompanhando e subindo quase 25%. Então é isso, pessoal. No mais, queria só mostrar isso para vocês. Queria saber o que vocês têm feito com as suas ações, se vocês têm aproveitado essas quedas ou está achando que o Ibov ainda vai sofrer muito mais. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.